Fala galera, meu nome é JP e esse é o meu canal Robozei de Vez. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar o sistema de colégio eleitoral americano. Para o pessoal que está no Brasil parece que é um pouco complicado, mas depois que eu explicar acho que vai ficar um pouco mais simples. Não é tão complicado assim. O sistema de colégio eleitoral americano é usado a cada 4 anos para eleger o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. O colégio eleitoral total é formado por 538 delegados, que são distribuídos entre os 50 estados da nação. Da onde que vem esse número, 538? O total de 538 é a soma dos 435 de deputados da Câmara, que é chamada aqui de House of Representatives, mais os 100 senadores de todos os estados, que são 2 por estado, mais 3 delegados do Distrito de Colômbia, que é o Washington, D.C., que é o equivalente do Distrito Federal no Brasil. A distribuição de delegados é feita proporcionalmente à população dos estados. Por exemplo, aqui onde eu moro, na Califórnia, tem quase 40 milhões de habitantes. Aqui são 55 delegados. O estado de Delaware, que tem pouco menos de 1 milhão de habitantes, só tem 3 delegados. A contagem da população é feita pelo censo deles aqui, que acontece a cada 10 anos, bem parecido com no Brasil. Vai ter um novo censo agora em 2021. E se a população mudar nessa contagem do censo? O que acontece é que eles fazem uma adaptação do número de delegados por estado. Por exemplo, vamos dizer, se entre 2011 e 2021 teve uma migração, vamos dizer, de alguns milhões de habitantes para sair da Califórnia, para ir para o Texas, por exemplo, vai aumentar o número de delegados no Texas e diminuir aqui na Califórnia. Eles usam um sistema aqui que chama The Winner Takes All, que, por exemplo, se um presidente ganhar 50% mais um voto de um estado, ele leva todos os delegados desse estado. Por exemplo, na Flórida. A Flórida é um dos maiores estados e tem 29 delegados. Se o Trump ou o Biden ganhar esse ano lá na Flórida por 50% dos votos, mais um voto, eles levam todos os 29 delegados. Para se ganhar a presidência dos Estados Unidos, é preciso ganhar 270 delegados, no total de 538. Então, um candidato democrata ou republicano tem sempre que pensar bem onde que vai intensificar sua campanha. Um democrata como Biden, por exemplo, não perderia tanto tempo fazendo campanha aqui na Califórnia, porque normalmente nas últimas eleições a Califórnia sempre foi um estado democrata. O mesmo vale para o Trump, por exemplo. Ele não passaria tanto tempo da sua campanha fazendo campanha lá no Texas, que já é um estado meio garantido. Então o que eles têm que fazer é escolher assim quais são os estados que dá para virar de democrata para republicano e vice-versa. Existem estados que são tradicionalmente republicanos, ou chamado Red States, ou estados vermelhos, e os estados tradicionalmente democratas, que eles chamam de Blue States, né, que são os estados azuis. Como eu já falei, tem estados que são já há bastante tempo ou democrata ou republicano. O Texas é um estado tradicionalmente republicano, a Califórnia é um estado tradicionalmente democrata. Nova York também é um estado tradicionalmente democrata, como o Alabama é um estado tradicionalmente republicano. Essa denominação de qual estado é vermelho e qual estado é azul é feito baseado nas 4 últimas eleições dos Estados Unidos. A Califórnia é azul porque nas últimas 4 eleições que tiveram aqui, todos os deputados, todos os candidatos que ganharam aqui foram democratas. O Texas é vermelho porque nas últimas 4 eleições todos os candidatos que ganharam lá foram republicanos. Mas também existem outras colorações. Por exemplo, eles chamam muito aqui de Purple States, né, que são aqueles estados assim que vamos dizer, que é muito acirrada a disputa ali. Você nunca sabe quanto que vai ser. Uma outra denominação para isso é o que eles chamam de Swing States, que são estados que podem, assim, tipo, num piscar de olhos, mudar de republicano para democrata ou de democrata para republicano. Swing States, em português, o que eu vi lá no Wikipedia, chamam de estados decisivos, mas é uma coisa assim que a tradução não ficou muito boa, mas tem um outro nome que eles usam aqui que chama Battleground States, que são estados de campos de batalha. Eu acho que esse fica mais claro, assim, qual é a disputa que tem nesses estados. Em 2016, o Trump conseguiu ganhar as eleições porque ele conseguiu virar 3 estados importantes, 3 swing states, que foi Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Esses 3 estados, na eleição anterior, foram estados que votaram para o Obama. Mas a Hillary Clinton achou que esses estados já estavam ganhos e decidiu não fazer campanha lá. E o Trump foi esperto e conseguiu virar esses estados. É por isso que é importante fazer campanhas locais nos estados mesmo. No total desses estados assim que podem virar, tem estados que são normalmente um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, e são 15 estados. Nesse ano existem 4 que eles chamam de toss-up states. Toss-up é como se fosse jogar uma cara e coroa.
Pode cair de qualquer lado. Nessa situação, a gente tem Flórida, Georgia, Maine e Carolina do Norte. Totalizando todos os delegados desses estados, principalmente da Flórida, são 61 delegados que podem cair de um lado para o outro. Então, tanto o Biden quanto o Trump tem que prestar muita atenção nesses estados. Se um candidato ganha de lavada, eles chamam aqui landslide victory. Landslide é como se fosse assim como é que chama mesmo? Landslide é como se fosse assim um desmoronamento de montanha, assim. A maior vitória, assim, landslide, que aconteceu na história dos Estados Unidos foi em 1936, com o democrata Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente Roosevelt. Praticamente ganhou quase todos os delegados, o país inteiro. Ele ganhou 523 delegados do total de 538, totalizando 98,5% de todos os delegados. Acho que hoje em dia está muito mais acirrado essas disputas. A título de comparação, por exemplo, o Obama ganhou 365 delegados em 2008, na sua primeira eleição, que dá aí 67,84%. O Donald Trump, em 2016, levou 304 delegados, totalizando 56,5%. E aí, deu para entender um pouco como funciona o sistema eleitoral americano? Vamos fazer só um resuminho aí para vocês lembrarem. No total, são 538 delegados distribuídos entre os 50 estados americanos proporcionalmente à sua população. O candidato que conseguir angariar 270 delegados ganha a eleição presidencial. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. E não se esqueça de deixar o seu comentário e sugestões aí embaixo nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima, galera!